Pessoal, a notícia de hoje é essa aqui, tá no portal 247. Fala de Lula contra predomínio do dólar, é destaque no Financial Times. Abre aspas pro Lula, lá na China, né? Não podemos negociar com nossas próprias moedas? E aí o Lula ainda disse o seguinte: todas as noites eu me pergunto por que todos os países têm que basear seu comércio no dólar, afirmou o presidente Lula em seu discurso na China. Essa matéria do 247 está reproduzindo muitos conteúdos que estão, na verdade, na coluna, a origem é a coluna do Jamil Chad no UOL, tá? Que, enfim, é o mesmo conteúdo lá da matéria do 247. Pessoal, não quero jogar água no chope do pessoal, mas aí entra de novo aquele velho problema de não ter nascido ontem, né? A gente já viu muita coisa. E a gente lembra aqui pra vocês que em 2008 o Lula sentou lá com a Cristina Kirchner em Tucumã, na Argentina, e foi fechado um acordo de liquidação, transação Brasil e Argentina em pesos argentinos e reais. Na época isso foi muito noticiado pela imprensa e tal, mas o que interessa é que esse acordo está válido até hoje, ele só não é usado. E a razão por que esse acordo não funciona na prática nos dá as pistas que a gente precisa para entender por que esse processo de desdolarização do comércio internacional ele não vai acontecer nem no curto nem no médio prazo. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: transacionar com as moedas nacionais, tá? Comércio real, peso argentino, isso é fácil. As dificuldades começam sobre o que se fazer com o saldo desse comércio, porque na maioria das vezes esse comércio não é igual. O país importa e exporta e o saldo lá dá zero certinho. Não. Normalmente fica um saldo positivo para um lado. No caso do Brasil e Argentina, o saldo é positivo para o Brasil. Ano passado, por exemplo, o Brasil, entre tudo que ele exportou e tudo que ele importou da Argentina, ficou um saldo positivo de 2,2 bilhões de dólares. E aí essa questão do saldo, ela gera os dois problemas que, na prática, sepultam as possibilidades de comércio entre Brasil e Argentina nas moedas peso argentino e real. Porque vamos supor que as transações estivessem sendo feitas nas moedas locais, como que era o Lula. Bem, agora o Brasil ia estar com esse saldo aí de 2,2 bilhões de dólares, ele ia estar com essa quantia respectiva em pesos argentinos, lá depositado no Banco Central Brasileiro. Isso gera dois problemas imediatos para o Brasil, tá? Primeiro, o peso argentino ele tem uma inflação, né? Ele se desvaloriza a 8% ao mês, tá? A inflação do peso anual é mais de 100%. Isso significa que esse saldo em pesos argentinos que estaria depositado lá no Banco Central, ele ia ser uma bomba, né? Uma batata quente para o Brasil, porque ele perderia 8% do valor a cada mês. E pior, né? Esse saldo ele vai aumentando, porque o Brasil ele tem superávit corrente com a Argentina. Então, a cada mês que passa, ia ser mais peso depositado lá no Banco Central Brasileiro. E aqui vem o segundo problema. Esse saldo de 2,2 bilhões de dólares que o Brasil acumulou lá no Banco Central com o comércio com a Argentina, o Brasil pode usar esses 2,2 bilhões para comprar fertilizante da Rússia, para comprar diesel dos Estados Unidos, para comprar máquinas da União Europeia, para comprar produtos eletrônicos da China, para comprar medicamentos e vacinas da Índia. Se esse saldo de 2,2 bilhões de dólares estivesse em pesos argentinos, a gente não consegue comprar nada disso usando peso argentino no mercado internacional. Bem, esse mesmo problema que eu acabei de citar, ele se aplica integralmente à China. O Brasil, todos os anos, acumula um saldo, tá? A diferença ali entre importação e exportação com a China, um saldo positivo de 30 a 35 bilhões de dólares. Bem, se o comércio Brasil e China fosse feito em reais e yuans, a gente acumularia essa quantidade de 30 bilhões de dólares em yuans lá no Banco Central, depositados no Banco Central Brasileiro todos os anos. E aí volta de novo aquele problema que eu expliquei em relação à Argentina, mas se aplica em relação à China. O que a gente vai fazer com essa montanha de yuans quando a gente precisar de comprar lá uma coisa da União Europeia, uma coisa dos Estados Unidos, uma coisa da África, uma coisa aqui da América Latina? Então acho que vocês já entenderam que o mundo precisa de uma moeda de referência para fazer as trocas internacionais. Não dá para cada país fazer a troca na sua moeda. E aí vem o segundo ponto. A China poderia, sim, tomar o lugar do dólar como uma moeda de referência. Mas aí tem uma coisa curiosa, que a China tem que querer isso. E no momento ela não quer. Ela não quer que o yuan seja a moeda
de trocas mundiais, a moeda de referência mundial. Por quê? Porque a China teria que abrir a conta de capitais dela, ou seja, os capitais, o dinheiro precisaria entrar e sair da China livremente. E hoje o governo não autoriza isso. Por quê? Porque a China tem uma estratégia industrial, ela tem um câmbio que ela controla rigorosamente com mão de ferro para manter a competitividade das manufaturas, né, das exportações. Então, resumindo, enquanto a China não quiser fazer a abertura da conta de capitais dela, enquanto ela não quiser que o yuan se torne a moeda de troca global, enquanto a China não quiser abrir mão dessa política industrial mais ativa, como os Estados Unidos fizeram, né? Os Estados Unidos abriram mão, de certa forma, de ter uma manufatura exportadora muito pujante e tal. Eles tiveram que abrir mão quando eles viraram a moeda de reserva mundial. Inclusive, passaram a ter déficit, né, na balança comercial a partir dos anos 60. Nunca mais deixaram de ter esse tipo de déficit na balança comercial. A China vai querer assumir esse papel que os Estados Unidos assumiram, tendo esse ônus, porque esse papel não tem só bônus, né? Ele tem ônus também. Então, no momento não faz parte da estratégia chinesa, tá? No futuro, é por isso que eu falo, no longo prazo pode ser. No longo prazo pode ser, mas no curto e no médio vai continuar tudo do mesmo jeito. E aí, só para comprovar o que eu tô dizendo aqui, o Robin Brooks, eu até mencionei ele ontem, né? Ele foi economista sênior lá da FMI, ele trabalha lá naquele International Institute of Financing, e ele comentou esse assunto uns tempos atrás, dia 28 de março agora. Então ele disse aqui, olha pessoal, essa piada aí de dia 1º de abril, de que o dólar vai perder o seu status de moeda de reserva internacional, isso é um absoluto nonsense, né? É uma falta de noção. O dólar, ele está próximo do recorde histórico de valorização dele, quando você compara com a cesta de moedas aí de países emergentes, né? E também com a cesta de moedas de países do G10, né? As 10 maiores economias do mundo. E aí o gráfico comprova isso que ele está dizendo, tá? Que o dólar está numa das máximas históricas, quase 90% do comércio mundial sendo feito em dólar, ou seja, nada mudou por essas razões, né? Esses fundamentos econômicos que eu coloquei ali atrás. A China tem que tomar decisões se ela quiser tomar essa posição dos Estados Unidos, mas hoje ela não quer. Esse é o ponto principal. Tá bom, pessoal? Então eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem continuar